dos princípios e alguns termos-chave relacionados à avaliação de riscos. Além de ser uma exigência legal, a avaliação de riscos é um aspecto importante na indústria de petróleo e gás, sendo fundamental para reduzir a probabilidade de que haja um acidente no trabalho. A alteração de etapa da equipe de segurança analisou profundamente esta questão e publicou uma orientação conhecida como Guia de Avaliação de Riscos da Tarefa. A metodologia de avaliação de riscos da Petroial está alinhada a essas diretrizes. Uma alteração importante recomendada nessa orientação foi maior ênfase nas oportunidades de interromper e reavaliar o trabalho, tanto antes do início do trabalho quanto durante o mesmo. Qualquer pessoa tem a autoridade e a responsabilidade de interromper o trabalho se houver alguma dúvida sobre segurança. Vamos rever parte da terminologia usada. Perigo, efeito do perigo, risco, alarpe, controles. Risco residual, avaliação de riscos no trabalho, ART. Trabalho com baixo risco. E reunião no local de trabalho. Perigo é uma situação física que apresenta a possibilidade de ocasionar ferimento humano, danos à propriedade ou à planta, danos ao meio ambiente ou uma combinação dos mesmos. A última alteração de etapa do Guia de Avaliação de Riscos da Tarefa contém uma definição similar, a saber, condição no local de trabalho, equipamento ou método de realização de uma atividade que apresente a possibilidade de causar danos. Agora vamos observar alguns perigos presentes em nossa indústria. Clique em cada um dos exemplos abaixo. Você terá que clicar em todos antes de continuar. Os perigos relacionados ao trabalho na indústria de petróleo e gás incluem perigos operacionais. Os perigos operacionais são definidos como possibilidade de queda de objetos, ferimentos em içamentos
e ferimentos por retenção. Perigo de incêndio e explosão. O perigo de incêndio e explosão existe onde houver a possibilidade de combustão de óleo, gás e produtos químicos no local de trabalho. Perigos tóxicos. A exposição do pessoal às substâncias que possam causar danos, tais como a inalação de vapores químicos, é definida como perigo tóxico. Perigos ambientais. Derramamentos de óleo que acarretem poluição do mar são um perigo ambiental. Eventos que impactam os negócios. Eventos que impactam os negócios são ocorrências que podem ocasionar impacto no cronograma de produção. Efeito do perigo é a consequência ou o efeito possível do perigo relevante. Clique nos barris para ver o que queremos dizer com o efeito do perigo. Risco é a combinação da possibilidade de ocorrência do perigo e de quão grave será se efetivamente ocorrer. O risco é igual à gravidade multiplicada pela probabilidade, onde a gravidade é o grau de dano que pode haver se um perigo se concretizar, e a probabilidade é a expectativa, possibilidade ou perspectiva de que algo ocorra.
Existe a obrigação moral e legal de reduzir todos os riscos a um nível tão baixo quanto praticável. A LARP, do inglês As Low as Reasonably Practicable. Isso pode envolver considerações sobre o custo do benefício na introdução de determinados controles adicionais. A redução do risco precisa ser avaliada em comparação com o custo em termos financeiros, no tempo gasto e no grau de esforço envolvido. Vamos pensar, por exemplo, em um trabalho rotineiro, como reparar uma bomba em uma linha de escoamento de óleo. Ao remover a bomba, criamos o risco de liberação de óleo a partir da tubulação aberta. Para reduzir esse risco para um nível tão baixo quanto praticável, instalamos válvulas de isolamento nos dois lados da bomba. É óbvio que isso tem um custo, mas o mesmo é considerado aceitável para a redução do risco e remoção da bomba com segurança. Os controles de risco são medidas propostas que devem eliminar o perigo, reduzir a probabilidade de ocorrência do evento perigoso, reduzir a gravidade. Do efeito perigoso. Reduzir, em todos os casos, o risco para um nível tão baixo quanto praticável. A LARP, do inglês As Low as Reasonably Practicable. O risco residual pode ser definido como qualquer risco que permaneça depois que todas as medidas de controle identificadas tiverem sido implementadas. No gráfico, você pode ver que eliminamos a possibilidade
de queda dos barris, empilhando-os em paletes e prendendo-os com cintas. Como os barris não podem cair, não há risco residual, portanto. Agora o risco é considerado alarpe. Observe que nem sempre é possível eliminar totalmente o perigo. E em muitas situações, o risco residual continuará presente e precisará ser gerenciado. Em algumas tarefas, a competência, experiência e capacitação pessoal são suficientes e não é necessário fazer uma avaliação de riscos registrada todas as vezes que o trabalho for realizado. Exemplos de trabalhos com baixo risco incluem fazer leituras em áreas não restritas da planta ou operações de rotina com baixo risco realizado por operários qualificados.
As exigências legais para a realização de uma avaliação de riscos estão detalhadas nos regulamentos relativos à gestão de saúde e segurança no trabalho. Management of Health. As exigências legais para a realização de uma avaliação de riscos estão detalhadas nos regulamentos relativos à gestão de saúde e segurança no trabalho. Management of Health and Safety at Work Regulations, de 1999, e determinam que todos os As exigências legais para a realização de uma avaliação de riscos estão detalhadas nos regulamentos relativos à gestão de saúde e segurança no trabalho. Management of Health and Safety at Work Regulations, de 1999, e determinam que todos os empregadores devem realizar uma avaliação adequada e satisfatória de riscos à saúde e segurança dos funcionários, enquanto esses estiverem no local de trabalho, e qual trabalho pode ocasionar perigo às pessoas no local de trabalho. Os regulamentos de gestão também determinam que a avaliação deve ser uma investigação sistemática e geral das atividades no trabalho, identificar e registrar os riscos significativos, identificar e priorizar as medidas a serem adotadas para que as determinações legais relevantes sejam atendidas. A avaliação de riscos é definida por SMS na publicação 5 etapas
para a avaliação de riscos. 5 Steps to Risk Assessment. Como? A avaliação de riscos é definida por SMS na publicação 5 etapas para a avaliação de riscos. 5 Steps to Risk Assessment. Como? Nada além de um exame cuidadoso daquilo que, em seu local de trabalho, poderia ocasionar perigo às pessoas, para que você possa considerar se foram tomadas precauções suficientes ou se algo mais precisa ser feito para prevenir o perigo. A meta é garantir que ninguém se machuque ou fique doente. O procedimento de avaliação de riscos no trabalho, ART, da Petroial, fornece um método sistemático e completo de realização de avaliações de riscos das atividades de trabalho. Isso respalda a permissão de trabalho, SPT, e outros sistemas de controle. Depois que a avaliação de riscos é realizada e antes que o trabalho comece, é feita uma reunião no local de trabalho, também conhecida como reunião de segurança, com todos os membros da equipe de trabalho que desempenharão tarefas. A reunião no local de trabalho discute o escopo do trabalho a ser realizado. O ponto mais importante é que informa as descobertas da avaliação de riscos à equipe de trabalho e os perigos identificados, juntamente com todos os controles e condições impostos para a redução de riscos. A reunião no local de trabalho também fornece oportunidade aos membros da equipe para que identifiquem perigos ou controles que possam ter sido negligenciados. A avaliação de riscos é um processo formal que envolve identificação de perigos, avaliação dos riscos que possam surgir a partir desses perigos, determinação de medidas de controle adequadas e suficientes para eliminar ou controlar os riscos inaceitáveis, A avaliação de riscos é um processo formal que envolve identificação de perigos, avaliação dos riscos que possam surgir a partir desses perigos, determinação de medidas de controle adequadas e suficientes para eliminar ou controlar os riscos inaceitáveis, obtenção de aprovação e realização de reuniões no local de trabalho para informar as descobertas da avaliação de riscos, monitoramento do trabalho e paralisação do trabalho quando não for seguro, registrar as lições aprendidas e solucionar problemas. A legislação atual e as políticas da Petroial exigem que uma avaliação de riscos adequada e completa seja realizada em todas as atividades que apresentem a possibilidade de causar perigo ao pessoal. Antes que um trabalho possa começar, é necessário fazer as seguintes perguntas. Há atividades complexas envolvidas, tais como atividades multidisciplinares? Há atividades planejadas que apresentam riscos inerentes, tais como a presença de substâncias químicas, radiação, temperaturas ou pressão extremas ou necessidades especiais de içamento? Há atividades que possam gerar algum efeito em trabalhos ou processos subsequentes? Alguma parte do trabalho acarreta a geração de algum risco adicional para atividades futuras na mesma área de trabalho? É considerado que os riscos associados ao trabalho apresentem potencial de risco suficiente para exigir uma avaliação?